Pessoal, estamos dando continuidade às nossas aulas. A gente já viu a estruturação básica do HTML, as principais tags que nós temos, né? Aprendemos a criar os formulários, vimos a estrutura básica de um servlet. E a última coisa que a gente fez foi justamente interagir uma página HTML enviando informações para um servlet. E através desse servlet, né, processando as informações e gerando uma página dinâmica para o usuário, com nome, né, e endereço. O próximo passo seria justamente salvar esses dados que vêm de um formulário, né, que são processados, por exemplo, em um banco de dados. Então, para isso, existe no Java um tipo de padrão de APIs que é o JDBC. O JDBC significa Java Database Community ou Connectivity. E é através do JDBC que a gente vai conseguir trabalhar com bancos de dados relacionais. Então, para entender isso aqui um pouquinho melhor, vamos aqui na apresentação. É o seguinte: os bancos de dados eles possuem paradigmas diferentes, né? O paradigma relacional e o orientado a objetos. Inicialmente nós vamos trabalhar com o relacional, que seria, né, o JDBC. Para isso nós vamos usar o banco de dados MySQL. E nós vamos fazer a persistência dos dados nesse banco de dados, ou seja, a gente vai armazenar os dados lá daquele formulário. Então a persistência da forma relacional ela é feita através do JDBC, que é, como eu disse, Java Database Connectivity. Há outro tipo de persistência, né, relacional, a gente vai ver um pouco mais para frente. Então o JDBC é uma API padrão do Java para interação com o banco de dados relacionais. Ela possui um conjunto de classes, né, interfaces, que elas são capazes de interagir com o banco de dados. Então ajudando, né, o programador no momento da persistência. Então como que funciona o JDBC? Nós temos a nossa aplicação Java e nós temos nossa API JDBC. Ela possui um Driver Manager, que seria um gerenciador de drivers, e esse gerenciador que conhece os drivers de cada um dos bancos de dados. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar com MySQL, eu tenho um driver específico do MySQL. Então, o meu JDBC Driver Manager que vai interagir com esse driver e fazer a persistência. Se eu trocar o banco de dados, é justamente esse mesmo gerenciador de driver que vai fazer essas interações para mim. Beleza? Então a primeira coisa que a gente precisa de entender é a interface Connection. Ela é uma interface que vem do pacote java.sql, que através dela que nós vamos receber os dados vindos desse gerenciador de driver e vamos conseguir fazer as conexões, né, com o banco de dados. Então esse Driver Manager ele possui um método chamado getConnection. Nós passamos então a URL do nosso banco de dados que a gente vai criar aqui, o usuário e a senha. Então com isso aqui ele já vai ser capaz de estar conectando com o banco de dados. Então primeiramente, antes de mais nada, o que a gente precisa de fazer é criar o nosso banco de dados. Como a gente vai trabalhar com MySQL, a gente vai abrir aqui o MySQL Workbench e fazer a criação desse banco. Então vou abrir aqui o MySQL Workbench, vou vir aqui em FCSL, vou criar aqui então um novo esquema nesse servidor. Então clico aqui em Create New Schema, vamos dar o nome de videoaulas DB. Então videoaulas DB, vou aplicar. Então create esquema, videoaulas DB, aplicar novamente, finalizar. Então notem que ele já criou para mim aqui meu esquema. Beleza, então nós já temos a estrutura criada, a gente já consegue fazer o login e a senha. O login desse meu servidor eu deixei root
e a senha 123456. Então nós temos aí os 3 dados que nós precisamos para fazer essa conexão. Então aqui no NetBeans, vamos deixar de lado esse projeto por enquanto. Eu vou criar um novo projeto para trabalhar separadamente com o JDBC. Depois que a gente tiver entendido os conceitos, a gente vai voltar aqui e interagir esses dados com o banco de dados, né, salvando e fazendo alguns testes. Então eu vou aqui em arquivo, novo projeto. Não há necessidade de ser um projeto Java. Poderia ser um projeto Java Web, poderia ser um projeto Java comum. Mas para fim de exemplo, a gente vai usar uma aplicação Java mesmo. Então próximo. O nome desse projeto, vamos colocar básico JDBC. Então próximo. Mantemos o servidor de Glassfish. Próximo. E finalizar. Não vou usar nenhum framework por enquanto, mas para frente a gente vai utilizar, por exemplo, o Hibernate para fazer o mapeamento relacional, né, da classe. Então finalizar. Então tem aqui o meu projeto. Vou criar aqui uma nova classe Java. Vamos dar o nome de principal. E ela vai estar no pacote br.fccl.senec.system. Finalizar. Beleza. Como que eu faço então para estar retornando essa conexão aqui na minha classe principal? É bem simples. Eu vou fazer através aqui do meu método, dentro aqui do meu método main, então public static void main, recebo um string de argumentos. Eu vou chamar a minha conexão, né? Eu vou declarar uma conexão e chamar ela através do driver manager. Então connection, então é de java.sql, é uma interface, né? Connection. Vou dar o nome de conexão. Vai receber do driver manager, que é justamente quem gerencia esses drivers para mim. Ponto get connection, passando aqui então uma string com a URL, o usuário e a senha. Então, qual seria a URL do meu banco? Primeiramente, a gente está trabalhando com o JDBC, certo? Então, o primeiro dado que a gente tem que passar é esse. Então, JDBC, dois pontos. A segunda informação é o qual tipo de banco que a gente está utilizando. No nosso caso, é o MySQL. Então, MySQL, dois pontos, //. A próxima informação que a gente vai passar aqui é o IP do nosso servidor. Então, no nosso caso, é o localhost. A próxima informação é justamente o nome da banco de dados, que a gente colocou vídeo aula db, certo? A próxima informação é o usuário, root, e a senha 123456. Notem que ele está dando um erro. Ele está dizendo o seguinte: esse código ele pode gerar uma exceção do MySQL, uma SQL exception, né? Então, com isso a gente pode colocar uma cláusula throws, ou então circundar todo esse código aqui com um try catch. Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos colocar um try catch. Caso dê algum erro de SQL, ele vai mostrar esse erro para a gente.
Então está feita a nossa conexão. O que a gente pode fazer aqui, só para efeito de exemplo, é colocar um sysout, então system.out.println, informando que nós estamos conectados ao banco de dados, certo? Então, bem simples. Tá aqui o código. Vamos fazer a execução aqui e vocês vão notar que vai dar um erro. Então, botão direito, executar arquivo. Ele está compilando aqui para mim. Então vou esperar ele rodar. Beleza. Ó, vocês podem ver que ele deu um erro, né? O erro que ele está falando é o seguinte: não foi encontrado um Java, um driver para o MySQL. Então, para isso, a gente tem que importar um driver aqui dentro, que é justamente para o driver management conseguir trabalhar. Vocês lembram que eu disse que o driver management ele vai procurar um driver do banco de dados específico? Então, no nosso caso, a gente está usando o MySQL, então a gente importar para dentro do nosso projeto um driver do MySQL. Então, para isso, a gente vem aqui em bibliotecas, botão direito, adicionar biblioteca. Aí tem várias bibliotecas aqui. Uma delas é justamente o driver JDBC do MySQL. No meu caso, como eu estou usando uma versão um pouco mais recente, eu adicionei aqui também a versão do MySQL 8.0.15, certo? Então basta então adicionar esse driver aqui na biblioteca. Caso você tenha o driver na sua máquina e não esteja listado ali, o que você vai ter que fazer é clicar com o botão direito e adicionar já ao pasta e procurar no seu computador esse jar, né, do driver do banco de dados. Então foi adicionado aqui o jar. Vou mandar limpar e construir. Vou adicionar ela aqui novamente. Tá causando um erro. Vou fazer o seguinte: vou aqui adicionar já o pasta e vou procurar ela manualmente no meu computador. Então ela vai estar aqui em esse local, usuários, fechar, Dropbox, System, LP4, de 1, em aulas, aula número 4, em programas, eu tenho aqui o meu MySQL Connector Java. Isso aqui vocês conseguem baixar no próprio site do MySQL. Então vou abrir, beleza, ele adicionou para mim aqui a minha biblioteca do MySQL. Vou rodar aqui novamente. Só que existe mais um probleminha. Ainda assim ele não conseguiu encontrar o meu meu código, né, Java. Então para isso a gente tem que indicar onde que está a classe que vai fazer essa comunicação aqui com o JDBC. Então para isso a gente precisa indicar aqui uma informação que ela está aqui dentro. Vou voltar aqui.
Então, pessoal, dando continuidade aqui, a gente tem que informar onde que está essa classe do Drive. Então ela está aqui no MySQL, né, em com.mysql.cj.jdbc. Aqui dentro a gente tem o drive.class. Então, para isso, a gente tem que informar aqui o seguinte: através de class.forName, e passo justamente o caminho desse drive. Então é com.mysql.cj.jdbc.drive. Com isso ele vai ser capaz de enxergar esse driver aqui. Nota que ele vai dar um erro também, que é um class not found except. Então eu vou adicionar aqui um catch, que é o class not found except, certo? Beleza, está quase pronto. Notem também que ele está dando um outro erro aqui, mas esse erro é um pouco mais específico da minha máquina, do meu servidor, que ele não está encontrando a hora no meu banco de dados. Então pode ser que o de vocês não vai precisar de fazer isso, mas no meu aqui, além de passar essas informações aqui na URL, eu tenho que passar também essa informação aqui, ó. Usar time zone, né, zona de tempo, e falar qual que é o servidor que a gente está utilizando. Então, para isso, eu vou copiar essa parte aqui. Notem que também a gente pode colocar, além do localhost, a porta 3306 no caso da minha. Vou colocar aqui também, então 2.3306, e na frente aqui de videoaulas DB eu vou passar essa informação aqui da zona de tempo. Então vou colar aqui, não precisa decorar esse código, no próprio site da MySQL ele provê pra gente. Beleza, vamos fazer mais um teste. Então botão direito, executar arquivo. Então tá aqui, ó, conectado ao banco de dados. Então ele conseguiu pegar lá a classe e conseguiu também fazer a conexão. Uma coisa importante a se fazer também é sempre que a gente abrir uma conexão, a gente logo depois está fechando ela. Então para isso a gente vai usar o conexão.close. Depois que fizer, né, as alterações, fizer tudo que precisar, a gente fecha a conexão e vamos dar um system out aqui, somente para informar o usuário que a conexão com o banco de dados é fechada. Então vamos rodar aqui de novo. Ó, ele conectou ao banco, depois ele desconectou. Beleza, pessoal, então isso aqui é uma classe bem básica, uma forma bem básica de estar fazendo uma conexão com o banco de dados. O próximo passo agora é o seguinte: para não ter que ficar fazendo isso aqui todas as vezes que a gente for interagir com o banco de dados, existe um conceito de fábrica de conexão. Então, como que funciona isso? Para melhorar o código, né, para agilizar a nossa programação, a gente pode ter uma classe que é responsável por fazer toda a criação dessas conexões. Então ele vai controlar todas as conexões com o banco de dados que a gente vai ter. Qual que é a vantagem disso? Suponha que você utilize essa conexão, se fosse separada, né, por classe, igual a gente está fazendo ali, e tivesse várias conexões. No momento que a gente trocasse, por exemplo, a senha do banco, a gente teria que ir de uma em uma fazer a alteração da senha. Se eu tenho uma fábrica de conexões e sempre chamo dela, caso eu faça alguma alteração, eu só preciso de ir lá na minha fábrica e trocar a senha nela. Todos os lugares que chamarem essa fábrica já vão receber essa alteração automaticamente. Então facilita bastante, né, a nossa codificação. Além de ir através da fábrica, eu consigo controlar quantas conexões com o banco de dados eu tenho, né? Porque todas elas estão partindo do mesmo lugar. Então, como que funciona isso aqui? Basicamente, a gente vai ter um método dentro dessa classe conexão, que ele vai justamente fazer aquela mesma conexão que a gente já fez.
basicamente vai ser isso. E quando a gente precisar, a gente vai criar um objeto de conexão e chamar esse método. Então vamos trocar essa estrutura aqui. Então como que ficaria? No próprio projeto aqui, eu vou criar uma nova classe Java, dar o nome de fábrica conexão. Finalizar. Beleza. Essa fábrica conexão vai pegar justamente esse código aqui, ó. Ao invés de eu estar usando ele aqui na classe principal, eu vou usar ele na fábrica de conexão. Então, para isso, eu vou criar um método público que vai retornar uma conexão, uma connection, e o nome dele vai ser getConexão, certo? Beleza, eu vou aqui na classe principal, eu vou simplesmente copiar tudo isso aqui que a gente já criou, vou recortar e vou colar aqui pra gente. Vamos dar OK para fazer os imports. Beleza. Notem que está dando um erro. Por quê? Ele é ele vai retornar uma conexão. E caso, no nosso caso aqui, ele não está retornando isso por enquanto, né? Então, ó, faltando um retorno. Então, para isso, a gente vai fazer algumas alterações aqui. Primeiro, eu vou tirar esse fechamento aqui da conexão, que eu não preciso fechar aqui, né? Eu fecharia lá onde eu chamar ela. Vou trocar esse sysout para cima, porque aqui a gente vai ter um return do conexão. E por fim, a gente tem que adicionar aqui também um retorno, no caso null, se ele não conseguir fazer a conexão, né? Então ele poderia, por exemplo, dar um sysout falando assim: erro ao criar a conexão e retornar um objeto tipo nulo. Essa aqui não é a forma mais correta de se fazer. Daqui a pouco a gente vai alterar esse código também. Então beleza, vou salvar, vou voltar na minha classe principal. Então agora, em vez de passar o código aqui, eu vou criar um objeto fábrica de conexão, vou dar o nome de fábrica, vai ser igual a new fábrica de conexão. Depois eu vou simplesmente chamar fábrica de conexão ponto get conexão. Ele está fazendo a mesma coisa, porém de uma forma bem mais organizada. Então vamos executar novamente. Então está aqui conectado ao banco de dados. Se eu quiser depois fechar, eu vou em fábrica de conexão ponto get conexão ponto close. Ele vai dar um erro de SQL exception, então eu vou ter que circundar isso aqui com o try catch. Então ele abriria e fecharia a conexão. Beleza, pessoal. Então até agora a gente já tem um objeto que consegue conectar com o banco de dados. Eu vou dar um Ctrl Z aqui. Por enquanto eu não vou dar um close. Deixar assim por enquanto. Então qual que seria o próximo passo aqui do nosso projeto? Nós já temos a conexão sendo feita. O próximo passo é justamente fazer a interação com o banco de dados. Ou seja, né, fazer as inserções e tudo. Para isso, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou pausar por aqui. E a gente volta na próxima videoaula, então, com a interação, né, com a inserção de dados no nosso banco de dados. Até a próxima aula.